Versículo 7. Pedro dá mais um conselho para os cristãos. Lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. Lançando sobre ele quem? Sobre Deus, sobre Jesus. Toda a vossa ansiedade. Irmãos, o que Pedro está falando aqui para nós? Isso é muito importante, mas muito mesmo. Porque nós, muitas vezes, nós dizemos que seguimos a Deus, que somos cristãos, mas a gente não usufrui do que Deus tem para nós. Às vezes por ignorância, por não conhecer, às vezes por desobediência. Deus, ele deseja nos dar um alívio na vida. Jesus certa vez disse assim: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, tomai sobre vós o meu jugo, aprendei de mim que sou manso e humilde de coração, e vocês encontrarão descanso para as vossas almas. Ou seja, Jesus nos convidou a pegar o nosso fardo, que são as nossas dores, nossas tristezas, angústias, mágoas, decepções, fraquezas, depressão, medos, dúvidas, tudo aquilo que traz peso para a sua alma. Imagine tudo aquilo que te faz mal, que te entristece, que te coloca para baixo, que faz a vida ficar difícil, que faz a caminhada ficar sofrida, difícil de andar. Sabe, todas aquelas dores e conflitos emocionais, tristezas e lutas e medos. Tudo isso Jesus nos convida a entregar a Ele. A gente só leva isso se a gente quiser. Esses fardos, esse peso pesado, só vai estar sobre o nosso ombro se a gente quiser. Deus, ele quer carregar isso por nós. Na verdade, Deus, ele quer tirar isso de nós e lançar fora. Porque não é a vontade de Deus que a gente viva essa vida, como muita gente tem vivido, de tristeza, de dor, cabisbaixo, vivendo uma vida derrotada, uma vida angustiada, preocupada, ansiosa, triste, com medo, com tanta coisa ruim sobre si. Isso não é a vontade de Deus para nós. Por isso que ele diz, lançando sobre ele toda a vossa ansiedade. A ansiedade é todo tipo de preocupação que traz aflição na nossa vida. Ele quer que a gente lance isso e não é lançar para depois pegar de volta. É lançar de uma vez por todas. Deus quer que você pegue essa carga e lance sobre ele. Jogue sobre Jesus. Diga para ele assim, Jesus, eu não aguento mais viver assim. Eu não aguento mais viver essa vida desse jeito. Com tanta tristeza, ansiedade, preocupação e dor. Tira essa carga de mim. Tira isso dos meus ombros, Senhor. Leva isso da minha vida. E Deus, ele vai tirar. Deus, ele vai fazer você viver uma vida leve. Como uma pluma. Onde você vai poder viver uma vida com alegria, com paz. Uma vida tranquila. Isso não quer dizer que você não vai ter problemas. Você pode até ter problemas. Mas você vai ter força, você vai ter alívio, você vai ter consolo, você vai ter paz, você vai ter alegria, você vai ter força. Porque Deus, ele vai tirar o peso e vai te dar a graça dele, a bênção dele, a ajuda dele. Você não precisa carregar essas coisas mais. Você não precisa. Lance sobre Cristo. Ele vai pegar esse peso e vai jogar fora e você vai viver uma vida leve. Uma vida mais tranquila. E ele continua dizendo assim, porque ele tem cuidado de vós. Veja que afirmação maravilhosa, irmãos. Ele tem cuidado de nós. Sabe, quando a gente entrega a nossa vida a Cristo e Ele passa a ser o Senhor da nossa vida, Ele cuida de nós. Sabe, às vezes a gente acha que Deus nos abandonou, que Deus não está nem aí para nós, que os problemas que a gente está passando é porque Deus nos esqueceu, Deus nos abandonou, agora
Deus está longe, não ouve mais nossas orações, não está nem aí para o que a gente passa. É totalmente o contrário disso. Ele está dizendo aqui, Deus cuida de vocês. Ainda que não pareça, mas Deus cuida de vocês. É isso que ele está dizendo. Deus tem cuidado conosco. O que significa ter cuidado conosco? Sabe como um pai que cuida de um filho? De suprir todas as necessidades do filho, de ajudar o filho a se dar bem na vida, de ajudar o filho a vencer as lutas. Um pai, ele se preocupa que o filho vá bem, ele procura suprir tudo aquilo que o filho precisa, tanto no sentido físico, como emocional, como espiritual. Um pai e uma mãe que criam os filhos verdadeiramente fazem isso. Deus é assim conosco, irmãos. Deus é um pai que cuida de nós como filhos, que nos leva no colo, que supre as nossas necessidades, que nos ajuda no que a gente precisa, que está sempre do nosso lado, disposto a nos ajudar. Infelizmente, o que acontece às vezes é que a gente vai para longe dele. A gente esquece ele, a gente deixa de buscá-lo, a gente deixa de estar na sua presença, deixa de usufruir do que ele tem para nós. Mas Deus, ele quer cuidar de nós, de cada uma das nossas necessidades, em todos os sentidos. Então, se nós sabemos que nós temos um Deus que cuida de nós, irmãos, isso é libertador. Você não precisa mais viver preocupado e ansioso. Porque toda vez que a preocupação quiser chegar, você vai pensar assim, por que eu vou me preocupar? Deus cuida de mim. Deus cuida da minha vida. E Deus tem todo o poder de fazer o que Ele quer, na hora que Ele quer, de mudar qualquer situação, de conceder qualquer coisa, de tirar qualquer sofrimento. Se nós temos um Deus que é todo poderoso, que controla tudo na vida, que tem poder de fazer qualquer coisa, que motivo nós temos para nos preocupar com qualquer coisa que seja, irmãos? Nós não temos motivo nenhum. Às vezes a gente se preocupa porque a gente não vive isso na vida. A gente age como se o nosso Deus fosse um Deus pequeno, fraco, que não tem poder de fazer nada. Como se a gente estivesse à mercê da vida, do sofrimento, dos outros, e como se Deus não pudesse fazer nada. Não, irmãos, Deus é poderoso para cuidar de nós. E ainda que alguma coisa de sofrimento venha chegar na nossa vida, ainda assim, pode ter certeza, mesmo no meio do sofrimento, Deus vai estar cuidando de você. Ele vai te ajudar a passar pelo sofrimento, a passar pela dor, a seguir adiante e vencer essa luta. Essa luta não vai te destruir, não vai te derrubar, porque se Deus está contigo, você vai conseguir vencer isso. Ele vai te dar toda a força necessária para você seguir além. Então lance sobre Ele todas as preocupações, medos, dúvidas, ansiedades e deixe Ele cuidar de você. Você vai ver como Ele vai cuidar, como tudo vai dar certo. E você vai viver uma vida mais leve, mais tranquila, com mais alegria, com mais felicidade, com mais paz no coração. Sabe, a paz que Deus quer nos dar não é ausência de sofrimento. A paz que Deus quer nos dar é aquela sensação de segurança, de certeza que tudo vai dar certo, apesar das lutas e das dificuldades.